Integrantes da escola de teatro usam a criatividade para alertar sobre o uso consciente da água. O lançamento do romance escrito com as recordações da infância de um ex-professor da universidade. Departamento de Arquitetura e Urbanismo realiza oficina que ensina a construir aquecedor solar. Projeto Conexão Ciência e Cultura recebe a antropóloga Lilia Schwark. Hoje é quarta-feira, 1º de abril. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Boa tarde! As iniciativas da PUC Minas voltadas para o uso consciente dos recursos ambientais continuam. E dessa vez, a Escola de Teatro participou com intervenções em vários espaços da universidade. Com muita criatividade, o recado foi dado. Se não economizar, a água vai faltar. Boca aberta, torneira fechada! Boca aberta, torneira fechada! Boca aberta, torneira fechada! A PUC Minas está promovendo uma série de ações para a conscientização da comunidade acadêmica em relação ao uso da água e de outros insumos. O assessor da Secretaria de Comunicação, Mário Vigiano, falou sobre o projeto de intervenção O que você faz, faz o mundo. Esta é uma iniciativa da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Assuntos Comunitários e da Pró-Reitoria de Infraestrutura. A ideia era conscientizar os alunos, todos da comunidade aqui da PUC Minas, a respeito do uso adequado não só da água, mas de outros insumos. A ideia é que todos tivessem consciência do seu papel, da sua participação diante do mundo. A Escola de Teatro da PUC Minas apostou na elaboração de esquetes para conscientizar o público de forma criativa. A Escola de Teatro da PUC Minas não podia ficar de fora e a gente criou um esquete de forma muito bem-humorada, tratando das formas, às vezes, mais simples que a gente pode fazer para colaborar nesse sentido. Esse grupo está rodando todas as unidades da região metropolitana e estão fazendo um sucesso danado. A gente está tendo uma resposta muito boa, lidando com um assunto que é muito importante no cenário atual. A água realmente está faltando, a gente precisa tomar medidas expressivas no sentido de economizar, mas a gente pode tratar e conscientizar as pessoas de uma forma muito extrovertida, muito para cima. E no final das contas a gente consegue agregar as pessoas, juntar as pessoas para esse mesmo fim. O lema é: vamos economizar água, porque o que você faz, faz o mundo. O aluno Ivler Rocha expressou a sua satisfação em poder fazer parte deste projeto e destacou a importância da arte para a conscientização. Como a arte pode contribuir de alguma forma. A situação da água é uma situação que já é antiga e agora, quando chegou num momento crítico, as pessoas estão tomando consciência. E a arte, de diversas formas e através do teatro, nos lembram de questões simples do nosso dia a dia que podem, de alguma forma, contribuir a solucionar essa situação. Então está sendo uma experiência maravilhosa. O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas realiza oficina para ensinar os alunos a construir um aquecedor solar. Confira mais informações. Muitas garrafas PET, rolos de PVC, latas de tinta. Será que com esses materiais dá para fazer um aquecedor solar? No curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas dá sim. Por conta de uma oficina organizada pela coordenação, os alunos interessados puderam produzir um equipamento que aquece a água usando conceitos da física. A professora Sandra Fiuza explica como a ideia surgiu. A ideia nasceu dentro da disciplina de arquitetura bioclimática, onde a gente alia a questão das tecnologias utilizando materiais recicláveis e fontes energéticas alternativas como a solar para aquecer a água. Para o aquecedor funcionar bem, muita física deve ser envolvida. A água fria é mais densa, ela deve entrar por baixo, ela vai passar por esse meio de aquecimento, que pode ser a garrafa PET, pode ser a mangueira, pode ser o forro de PVC. Nesse caminho é que é captada a radiação solar
a água é aquecida e à medida que a água vai aquecendo, ela vai ficando menos densa. A água menos densa, ela sobe e vai sair por uma tubulação no nível superior, quente, que vai para um reservatório de água quente. Então, qualquer pessoa pode fazer isso em casa, que é super fácil o processo e os materiais são muito baratos. O escritor e jornalista Maurício Lara, ex-professor da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, lança o mais novo romance, entrelaçado por memórias de sua infância. Acompanhe a reportagem de Luiz Fernando Batista. O livro Rua dos Expedicionários 14 é a publicação de estreia da editora Ramalhete em parceria com o autor Maurício Lara. O nome do livro, Rua dos Expedicionários 14, é exatamente o endereço da casa em que eu nasci. E na história, um velho historiador retorna à cidade em que ele nasceu e arremata num leilão a casa em que ele tinha nascido. Então a ambientação da casa, da história é toda real, a casa é real, a descrição da casa é real, as histórias são inventadas. Eu não tenho compromisso com a realidade ao contar as histórias que estão narradas no livro. A editora fez uma edição muito caprichada, eu estou muito contente de ser o autor desse romance de estreia da editora Ramalhete e espero que seja uma parceria que dê bons frutos. No lançamento, familiares e amigos prestigiaram o mais novo trabalho do escritor. A expectativa é sempre muito boa, né? Principalmente do bastante que a gente já conhece da pessoa dele, e é uma contribuição porque ele está dando aí para a nossa literatura. Nos remete a uma infância, a uma casa, a uma memória, as afeições, os amores, né? Das famílias, dos amigos, e ainda que não seja a casa lá de Esmeralda, mas é a casa de todos nós, que cada um de nós morou, cada um de nós viveu. Eu tenho certeza que isso serve para muita gente que teve essa riquíssima experiência de morar numa casa com muita gente. Expectativa também de quem morou na Rua dos Expedicionários e retoma as lembranças da época. Saudade, né? Daquele tempo que a gente tinha, de ficar junto, de passear junto, de ir para o cinema junto, os bailes, tudo junto, né? Em mais uma edição do projeto Conexão Ciência e Cultura, a convidada foi a antropóloga Lilia Schwark, professora titular da USP e da Universidade de Princeton. A palestra foi pautada pelo tema de seu novo trabalho, que discute sobre os textos e vida de Lima Barreto e os limites da modernidade no Brasil. O filho de uma antiga escrava e de um madeireiro no contexto escravocrata do Brasil. Lima Barreto, um dos grandes escritores brasileiros, crítico aclamado da época da República Velha, serve como tema para discutir a modernidade brasileira. Lima Barreto é um personagem conhecido de todos nós, vai virando cada vez mais um literato brasileiro, só que durante muito tempo ele foi tratado apenas como uma vítima do seu contexto, né, uma vítima da República Velha. O que eu vou mostrar aqui é como Lima Barreto merece muito mais, que além de ser uma vítima, ele era um agente, ele agenciou, ele produziu esse momento e, sobretudo, se produziu como um autor de uma literatura negra, isso num país que, apesar da maioria negra, ainda são poucos os literatos, e eram muito menos, se a gente pensar o começo do século XX, os literatos que se definem como negros e, sobretudo, que dizem fazer uma literatura negra. Para Lília, é fundamental delimitar o que pensamos ser a modernidade. Nós costumamos chamar de modernidade um estado social, digamos assim, comum, né? Cujo modelo vem do modelo europeu e norte-americano. Então nós sempre nos sentimos numa espécie de desproporção, falta de escala em relação ao outro. A ideia é pensar, enfim, o que é que significa um país que se transforma numa república, tendo tido uma monarquia popular, como foi durante o século XIX. Lima não era filho de escravos, ele era neto de escravos, que ele se considerava totalmente diferente daqueles escravos que tiveram a sua abolição decretada em 1888, que inclusive eram chamadas de uma maneira muito pejorativa como os 13 de maio. Então, uma parte da discussão aqui é mostrar como no Brasil, dois conceitos que parecem muito associados na Europa e nos Estados Unidos aqui não eram. A ideia de que a liberdade era negra.
E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Quer participar do nosso programa? Mande sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. O nosso encontro amanhã é um pouco mais cedo, às 4h30 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Até lá!